Há histórias que não se escutam apenas com os ouvidos, mas com o coração. Esta é uma delas. A história de uma mãe que desceu do céu para lembrar ao mundo que ainda há esperança, que a oração pode mudar o destino, e que o amor é mais forte do que a dor. Querido ouvinte, se estas palavras tocarem sua alma, permita-se um instante de fé e de luz. Inscreva-se no canal Relatos de Luz e Fé, para que juntos possamos espalhar a ternura de Deus e o perfume do amor de Maria. Cada inscrição é como uma rosa depositada aos pés do céu. Um gesto simples que faz florescer a mensagem da paz e da misericórdia. Nossa Senhora de Fátima nos recorda que, por fim, o amor triunfará, e a luz vencerá toda a sombra. Acolha este relato como uma oração, e caminhe conosco na trilha da fé. A voz que desce do céu. Há momentos na história em que o céu parece se inclinar sobre a terra. E nesses instantes raros, uma brisa diferente sopra, a luz se torna mais suave e o coração humano sente o toque de algo eterno. Assim é Fátima, mais do que um nome, mais do que um lugar. Fátima é um eco do coração de Maria, uma lembrança divina de que o amor ainda fala, ainda consola, ainda espera. Lá, entre as colinas silenciosas de Portugal, o céu escolheu 3 crianças humildes para serem mensageiras da esperança. E através delas, o mundo inteiro ouviria o chamado do Imaculado Coração: oração, sacrifício, conversão e paz. Mas antes de mergulharmos na luz que desceu sobre a terra, pare um instante. Respire devagar. Sinta que há uma presença amorosa ao seu redor. Não é apenas uma história. É um convite à alma, um chamado à serenidade. Que este relato chegue até você como o perfume das rosas do céu. E que as palavras que seguem sejam como pétalas suaves, tocando o coração com a ternura da Mãe de Deus. Relatos de luz e fé. Se este momento de paz já toca o seu espírito, permita que ele se expanda. Inscreva-se em nosso canal Relatos de Luz e Fé, onde cada história é uma chama acesa diante do mistério divino. Cada palavra busca despertar o que há de mais puro dentro de você, a esperança. Aperte o coração, não apenas o botão, e caminhe conosco sob o manto luminoso de Maria. A luz desceu à terra. O ano era 1917. O mundo estava em guerra. As almas se encontravam feridas, as famílias despedaçadas, e a fé parecia murchar como uma flor esquecida ao sol do sofrimento. Enquanto os poderosos buscavam armas, Deus preparava algo silencioso, uma visita de amor. Em um pequeno vilarejo chamado Fátima, cercado por oliveiras e campos dourados, 3 crianças, Lúcia, Francisco e Jacinta, levavam o rebanho de ovelhas a pastar. Era o mês de maio, e o vento dançava entre as flores. O céu, naquele dia, parecia mais profundo, e a terra respirava em silêncio. Elas riam, conversavam, rezavam o terço, e então, de repente, o mundo parou. Um clarão atravessou o campo como um raio de pureza. O brilho não vinha do sol, mas de algo mais alto, mais terno, mais vivo. As crianças se entreolharam, assustadas, mas antes que corressem, uma luz branca as envolveu, suave como o luar, quente como o amor. E ali, sobre uma pequena azinheira, apareceu uma senhora vestida de branco, envolta em uma luminosidade que não feria os olhos, mas curava a alma. Seu rosto era sereno, seu olhar cheio de compaixão. Nas mãos, trazia um rosário que parecia pulsar como coração de luz. E sua voz não se ouvia com os ouvidos, mas com o coração. Não temais. Eu não vos farei mal. As crianças ficaram imóveis, presas entre o espanto e o fascínio. A senhora sorria, e naquele sorriso havia um consolo que ultrapassava qualquer palavra. Lúcia, a mais velha, reuniu coragem e perguntou, com a inocência dos que ainda creem sem reservas: De onde vem Vossa Senhoria? E a senhora respondeu, com uma doçura que parecia vir do próprio coração de Deus: Venho do céu. Essas 3 palavras caíram como gotas de luz na alma das crianças. O céu, o lugar que parecia tão distante, estava ali, diante delas, na forma de uma mãe. Uma mãe que não vinha pedir tesouros nem glória, mas oração. Ela pediu que rezassem o terço todos os dias, para alcançar a paz e o fim da guerra. E prometeu que voltaria, mês após mês, trazendo mensagens de amor e advertência, de esperança e misericórdia. Enquanto falava, a senhora olhava para o horizonte, como quem vê o sofrimento do mundo e o carrega no coração. Suas mãos pareciam derramar sobre a terra um rio invisível de graça. O vento cessou. As aves, silenciosas, pareciam escutar. Até o sol parecia esperar a última palavra de Maria. Quando a visão terminou, a luz se dissolveu lentamente, como o crepúsculo que se despede do dia.
As crianças permaneceram ajoelhadas, ainda envoltas na fragrância suave que ficou no ar, uma mistura de paz, de flor e de eternidade. E ali começou a missão que mudaria suas vidas e, de certa forma, o destino espiritual do século. Nos dias seguintes, Lúcia, Francisco e Jacinta se tornaram mensageiros de algo maior que eles mesmos. Foram ridicularizados, desacreditados, interrogados, mas permaneceram firmes. Porque tinham visto algo que o mundo não podia apagar. A luz viva do céu tocando a terra. A senhora voltou outras vezes. Em cada aparição, suas palavras soavam como acordes de um mesmo cântico. Rezem o terço todos os dias. Ofereçam sacrifícios pelos pecadores. Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Essas frases simples se tornaram faróis espirituais. Não eram apenas mensagens, eram convites à transformação interior. E quem as ouvia com o coração, compreendia que Maria não falava apenas às 3 crianças, mas a cada alma humana que, perdida na escuridão, ainda buscava a luz. Os dias que seguiram foram cheios de silêncio e de mistério. O campo da cova da Iria, antes simples pastagem, tornou-se um altar invisível. As crianças voltavam sempre ao mesmo lugar, atraídas por algo que não sabiam explicar. A presença daquela senhora de luz havia deixado nelas uma marca profunda. Como se o coração batesse agora em 2 mundos, o da terra e o do céu. Francisco, o mais contemplativo, buscava o silêncio para rezar. Dizia que via a senhora, mas não ouvia sua voz, apenas sentia uma paz que o fazia querer consolar a Deus. Jacinta, pequena e sensível, chorava pelos pecadores. À noite, oferecia seus pequenos sacrifícios, recusava brincadeiras, deixava de beber água, rezava ajoelhada, tudo pelos que não amam Jesus. Lúcia, a mais forte, carregava o peso da missão, falar o que haviam visto, mesmo quando o mundo duvidava. A notícia das aparições começou a se espalhar pelas aldeias. Alguns acreditavam, outros zombavam. As autoridades tentavam silenciar as crianças, chamando-as de mentirosas. Mas a luz do céu é como o vento, ninguém a pode deter. E quanto mais tentavam apagar o brilho de Fátima, mais ele se espalhava. Em cada aparição, Maria trazia consigo o reflexo do amor de Deus, um amor que se manifesta não no poder, mas na ternura. Ela falava de conversão, de penitência, e da necessidade de rezar pelos que se afastaram da fé. Mas suas palavras nunca eram duras. Eram como o orvalho que toca a flor, firmes o suficiente para despertar, suaves o bastante para curar. Nas crianças, o mundo via fragilidade. Em Maria, via compaixão. Mas Deus, que sempre escolhe o pequeno para confundir o grande, fazia do impossível um milagre cotidiano. Os corações que ouviam aquelas mensagens começavam a mudar. Os terços se multiplicavam. As famílias se reuniam novamente em oração. E a terra, antes marcada pela dor da guerra, começava a florescer em fé. Era como se o céu, através daquelas 3 almas puras, dissesse ao mundo: vocês ainda são amados. Ainda há tempo. Ainda há esperança. E cada aurora em Fátima parecia repetir o mesmo hino silencioso. A luz desceu à terra, e a terra se tornou um pouco mais próxima do céu. Com o passar dos meses, Fátima se tornou o coração pulsante da fé. Peregrinos vinham de longe, atraídos por um chamado que não se ouvia com os ouvidos, mas com a alma. Homens e mulheres simples deixavam suas aldeias, carregando terços, velas, promessas e lágrimas. Queriam ver, mas mais do que isso, queriam crer. Queriam tocar o mistério que transformava aquelas crianças em espelhos da presença divina. Cada nova aparição era guardada com esperança e temor. O campo se enchia de vozes rezando, de corações que pediam perdão, de olhos marejados que buscavam o céu. E ali, no centro daquele mar humano, 3 crianças humildes se ajoelhavam diante de uma árvore pequena, a azinheira. Como quem se ajoelha diante do próprio trono da graça. Quando Maria aparecia, o vento mudava, a luz se tornava mais intensa e um perfume suave percorria o ar. Alguns não viam, mas sentiam. Outros não ouviam, mas choravam. Era o céu tocando as fronteiras da terra. Nas mensagens que Maria entregava, havia dor e promessa. Ela falava de guerras, de sofrimentos, mas também da vitória final do amor. O seu coração imaculado triunfaria, dizia ela, se o mundo respondesse com fé e oração. E essa palavra, triunfo, ecoava como uma melodia no coração das crianças. Elas acreditavam, com a simplicidade que só os puros de coração conhecem. Enquanto o povo rezava, as autoridades tentavam negar.
Chegaram a prender as crianças, tentando fazê-las confessar que mentiam. Mas nada as abalou. Mesmo diante da ameaça e do medo, Lúcia declarou com firmeza: se a senhora prometeu, ela voltará. E nós estaremos lá. Essa fé, tão firme e tão serena, comovia até os que duvidavam. Era a fé de quem já havia visto o impossível e sabia que o céu cumpre o que promete. E assim, chegou o dia 13 de outubro de 1917, o dia em que o sol dançaria. Mais de 70.000 pessoas se reuniram na cova da Iria sob uma chuva incessante. Alguns vieram com devoção, outros por curiosidade, muitos para zombar. Mas todos, naquele instante, seriam testemunhas de algo que ultrapassaria a razão humana. O céu cinzento abriu-se em um clarão. E o sol, como uma chama viva, começou a girar, a pulsar, a lançar raios de todas as cores. As pessoas gritavam, choravam, caíam de joelhos. E quando tudo terminou, a terra, que antes estava encharcada, estava seca. Era como se o próprio Deus tivesse tocado o mundo com um gesto de amor. As crianças, entre a multidão, olhavam para o alto e sorriam. Sabiam que a Senhora havia cumprido a promessa. E em seus corações, a voz de Maria ecoava suave como o vento. Sou a Senhora do Rosário. Que rezem, que amém, que confiem. Naquele dia, a luz desceu à terra de forma definitiva. E desde então, Fátima não é apenas um lugar. É um santuário vivo no coração de cada pessoa que ainda crê no poder do amor, da oração e da misericórdia. E se um dia o mundo esquecer de olhar para o céu, que Fátima seja o lembrete de que o céu nunca esquece de olhar por nós. Quando a luz de Fátima se acalmou sobre a terra, restou o silêncio. Mas não era um silêncio vazio. Era o silêncio de Deus, que fala através do coração. Dentro dele, escondia-se o segredo mais profundo das aparições, o amor de Maria. Um amor que não pede aplauso nem glória, mas conversão, oração e reparação. O coração da mensagem de Fátima não é um aviso de medo, mas um apelo de ternura. Maria não veio condenar o mundo, veio curá-lo. Cada palavra que ela pronunciou aos 3 pastorinhos era como uma gota de misericórdia caindo sobre o mundo em chamas. Enquanto os homens guerreavam e as nações sangravam, ela, a Mãe da Paz, abria os braços e dizia: rezem, ofereçam-se a Deus, e a paz virá. As crianças, simples e puras, compreenderam o que tantos adultos não conseguiam enxergar. O verdadeiro campo de batalha não estava fora, mas dentro de cada alma. O inimigo não era o outro, mas o orgulho, o egoísmo, a indiferença. Por isso, quando Nossa Senhora pediu oração e sacrifício, não falava de grandes gestos heróicos, mas das pequenas renúncias que transformam o coração. Um perdão oferecido, uma lágrima entregue, uma dor suportada com amor. Jacinta, ainda tão pequena, guardou no peito as palavras da Virgem como chamas. Passava horas rezando pelo Santo Padre, pelos pecadores, pelos que não amavam Jesus. E dizia, com voz suave e firme: se ao menos todos conhecessem o amor de Nossa Senhora, se todos soubessem quanto ela nos ama. Essas palavras eram mais do que uma devoção, eram o reflexo da presença divina em uma alma de criança. Francisco, o menino de olhos silenciosos, via em Maria o espelho da beleza celestial. Para ele, a maior alegria não era um milagre visível, mas a certeza de que Deus estava triste e podia ser consolado. E assim, em silêncio, oferecia suas pequenas dores, seus jejuns, suas preces. Como flores escondidas no jardim do coração de Maria. Lúcia, a guardiã da mensagem, recebeu o peso da palavra e o dom da fidelidade. Seria dela a missão de transmitir ao mundo o que havia sido revelado. Mas mais do que palavras, ela transmitiria o Espírito. A chama viva do amor mariano que jamais se apaga. E assim, enquanto o mundo continuava a correr atrás de glórias passageiras, 3 crianças portuguesas tornavam-se pontes entre o céu e a terra. O que começou como um clarão sobre uma azinheira se transformava agora em uma corrente silenciosa de oração, que atravessaria séculos, fronteiras e corações. Com o passar das aparições, Nossa Senhora revelou aos pastorinhos segredos que não eram ameaças, mas sinais. Cada visão, cada palavra, era um espelho do amor divino refletido através do coração de uma mãe. Ela falava de sofrimento, sim, mas sempre à luz da esperança. Pois mesmo nas lágrimas, Maria via florescer a redenção. Disse às crianças que o mundo precisava de conversão, porque o pecado dos homens feria o coração de Deus. E, como toda mãe que sofre pelos filhos, ela sentia essa dor em si mesma. O Imaculado Coração de Maria era, portanto, mais do que um símbolo. Era a morada da misericórdia, o refúgio dos que se arrependem.
a ponte entre o arrependimento humano e o perdão divino. Ela mostrou às crianças uma visão do inferno. Não para assustar, mas para acordar os corações adormecidos. As almas caíam como fagulhas no fogo, e o silêncio de Francisco e as lágrimas de Jacinta foram a resposta mais pura. Precisamos rezar por eles. Assim, a oração deixou de ser apenas uma devoção e se tornou um ato de amor. Cada terço rezado era um abraço espiritual. Um fio de luz que descia do céu e tocava as sombras do mundo. Em outra revelação, Maria falou sobre o futuro das nações. Sobre guerras e perseguições à Igreja. Mas também fez uma promessa. Por fim, o meu imaculado coração triunfará. Nessas palavras estava escondido o alicerce da esperança cristã. Não era o triunfo do poder humano, mas o triunfo da graça. Um triunfo silencioso, que começa dentro da alma de quem ama. E foi ali, naquela colina de Fátima, que o Imaculado Coração começou a pulsar como o coração espiritual do mundo. Cada oração dita com fé tornava-se uma batida. Cada ato de amor, uma centelha viva dessa promessa. As multidões que vinham a Fátima não buscavam apenas milagres, mas um encontro com essa ternura que transforma. Com o tempo, a mensagem de Nossa Senhora se espalhou pelos continentes. Rosários começaram a brilhar nas mãos dos pobres, dos enfermos, dos soldados, das mães e dos anciãos. Fátima se tornava não só um local de aparição, mas um farol, um lembrete eterno de que o céu nunca deixa de caminhar ao lado da terra. E cada vez que alguém repete com fé o Ave Maria, é como se uma pétala do amor de Fátima caísse sobre o mundo, renovando a promessa do triunfo do coração imaculado. No coração da mensagem de Fátima havia um segredo que não se lia com os olhos, mas com o espírito. Era o chamado à reparação, um convite silencioso para amar mais onde o mundo ama menos. Maria pedia que os corações humanos fossem bálsamos para as feridas do coração de Deus. Feridas abertas pela indiferença, pela violência e pela falta de amor. A reparação não era um fardo, mas uma flor escondida no jardim da alma. Oferecer sacrifícios, dizia Nossa Senhora, não era buscar sofrimento, mas transformar o sofrimento em oração, em entrega, em comunhão. Era unir-se ao Filho, que também ofereceu o seu amor em silêncio, e permitir que o coração se tornasse partícipe da misericórdia divina. Jacinta entendeu isso com uma profundidade que tocava quem a ouvia. Mesmo doente, sofrendo em silêncio, dizia: ofereço tudo pelo coração de Maria, para consolar nosso Senhor. Cada lágrima sua era uma semente de luz plantada na terra. E quando sua pequena vida se apagou, o perfume da santidade ficou. Um testemunho puro de que a fé pode transformar dor em beleza. Lúcia, que viveu mais tempo, guardou o encargo da consagração. Nossa Senhora pediu que o mundo, e especialmente a Rússia, fossem consagrados ao seu imaculado coração. Não como um rito distante, mas como um ato de entrega sincera. Um retorno à fonte de toda paz. Era como se Maria dissesse: se confiarem em mim, eu levarei vocês de volta ao meu filho. Essa consagração, repetida ao longo das décadas por papas e povos, é um gesto de amor que continua a ecoar no tempo. Cada alma consagrada a Maria torna-se como uma pequena chama no coração do mundo. E juntas, essas chamas formam uma luz que vence a escuridão. O coração imaculado é o refúgio dos que se arrependem, a morada dos que sofrem, o lar dos que se perdem e voltam. Nele, as dores humanas encontram sentido. Nele, as lágrimas se tornam orações. E os pecadores se tornam filhos reconciliados. O verdadeiro milagre de Fátima não é apenas o sol que dançou. É o coração humano que desperta. É a alma que volta a amar. É a humanidade que descobre, no olhar de uma mãe, que nunca esteve sozinha. Os anos passaram, as gerações mudaram, mas o chamado de Fátima permanece. Ele ecoa nas catedrais e nos campos, nas vozes que rezam o rosário e nos corações silenciosos que ainda buscam paz. Pois o amor de Maria não pertence a um tempo, ele é eterno. E o coração imaculado continua a pulsar, convidando cada alma a ser parte desse mistério de luz. Ao longo do século XX, a mensagem de Fátima se tornou farol para milhões. Em tempos de guerra, era um lembrete de esperança. Em tempos de dúvida, era um apelo à fé. E sempre, em todos os tempos, foi uma promessa de amor. Papados se consagraram a ela. Igrejas se ergueram em sua honra. E multidões, vindas dos quatro cantos do mundo, encontraram em Fátima o consolo que o mundo não podia dar. Mas o que faz de Fátima algo eterno não é apenas a história, é o espírito. A Senhora de Luz não veio falar a um povo, mas à humanidade inteira.
Ela veio ensinar que o caminho do céu se percorre pelas pequenas fidelidades de cada dia, que o amor verdadeiro floresce no sacrifício, e que cada gesto de bondade, por menor que pareça, tem poder para mudar o destino do mundo. Hoje, mais de um século depois, suas palavras ainda ressoam. Não ofendam mais a Deus Nosso Senhor, que já está muito ofendido. E junto a esse apelo, o convite maternal. Rezem o terço todos os dias. Essas duas frases, simples e infinitas, guardam em si o segredo da paz que o mundo procura fora e só encontrará dentro. Fátima não é apenas memória, é missão. Cada coração que responde ao chamado de Maria se torna um novo santuário vivo. Cada oração dita com amor reacende o brilho que desceu sobre a cova da Iria. E assim, mesmo nas noites mais escuras, há sempre uma luz que permanece acesa. A luz do Imaculado Coração, que continua a vencer o medo, a curar as feridas do tempo e a conduzir os filhos de Deus de volta à casa do Pai. Porque o coração de Maria é o eco do próprio coração de Cristo. E quem encontra um, encontra o outro. E quando esse amor é acolhido, o mundo inteiro muda. Mesmo que em silêncio. Mesmo que aos poucos. Como uma aurora que nasce sobre os campos de Fátima. Os anos passaram, as gerações mudaram, mas o chamado de Fátima permanece. Ele ecoa nas catedrais e nos campos, nas vozes que rezam o rosário e nos corações silenciosos que ainda buscam paz. Pois o amor de Maria não pertence a um tempo, ele é eterno. E o coração imaculado continua a pulsar, convidando cada alma a ser parte desse mistério de luz. Ao longo do século XX, a mensagem de Fátima se tornou farol para milhões. Em tempos de guerra, era um lembrete de esperança. Em tempos de dúvida, era um apelo à fé. E sempre, em todos os tempos, foi uma promessa de amor. Papados se consagraram a ela, igrejas se ergueram em sua honra. E multidões, vindas dos quatro cantos do mundo, encontraram em Fátima o consolo que o mundo não podia dar. Mas o que faz de Fátima algo eterno não é apenas a história, é o espírito. A Senhora de Luz não veio falar a um povo, mas à humanidade inteira. Ela veio ensinar que o caminho do céu se percorre pelas pequenas fidelidades de cada dia, que o amor verdadeiro floresce no sacrifício, e que cada gesto de bondade, por menor que pareça, tem poder para mudar o destino do mundo. Hoje, mais de um século depois, suas palavras ainda ressoam. Não ofendam mais a Deus Nosso Senhor, que já está muito ofendido. E junto a esse apelo, o convite maternal. Rezem o terço todos os dias. Essas duas frases, simples e infinitas, guardam em si o segredo da paz que o mundo procura fora e só encontrará dentro. Fátima não é apenas memória, é missão. Cada coração que responde ao chamado de Maria se torna um novo santuário vivo. Cada oração dita com amor reacende o brilho que desceu sobre a cova da Iria. E assim, mesmo nas noites mais escuras, há sempre uma luz que permanece acesa. A luz do Imaculado Coração, que continua a vencer o medo, a curar as feridas do tempo e a conduzir os filhos de Deus de volta à casa do Pai. Porque o coração de Maria é o eco do próprio coração de Cristo. E quem encontra um, encontra o outro. E quando esse amor é acolhido, o mundo inteiro muda. Mesmo que em silêncio. Mesmo que aos poucos. Como uma aurora que nasce sobre os campos de Fátima. O vento sopra suave sobre a cova da Iria. O tempo parece deter-se, como se a terra inteira guardasse um novo amanhecer. Entre o murmúrio das folhas e o sussurro das orações, uma voz materna se eleva, doce e firme. É preciso converter-se. É preciso voltar o coração a Deus. E naquele instante, não era apenas o campo que se enchia de luz. Eram as almas que se abriam ao chamado da eternidade. A conversão não é castigo, nem medo. É um retorno. Um retorno à casa do Pai, ao primeiro amor. A pureza que o mundo esqueceu, mas que o céu jamais deixou de amar. Fátima não veio condenar, veio despertar. Despertar corações adormecidos pela pressa, pela dor, pelo orgulho. Veio lembrar que cada lágrima oferecida, cada gesto de perdão, cada rosário rezado com fé, é uma semente de luz que floresce no solo invisível da graça. Nossa Senhora não pediu riquezas, nem promessas impossíveis. Pediu apenas oração e conversão. Duas palavras pequenas, mas que carregam dentro de si o peso da eternidade. Porque quem reza se une a Deus, e quem se converte se torna canal do seu amor. E quando o amor verdadeiro entra no coração, ele muda tudo. As feridas se tornam caminhos, o sofrimento se transforma em oferta. E o medo se dissolve na presença serena de quem confia. As crianças de Fátima compreenderam isso com a inocência dos santos. Lúcia,
Francisco e Jacinta aceitaram o chamado sem hesitar. Cada um à sua maneira respondeu com a vida. Com o silêncio, com o sacrifício, com o sorriso que oferecia dor como flor a Deus. Eles mostraram que a conversão não é obra dos grandes, mas dos simples, não nasce da força, mas da entrega. E assim, através de 3 pequenos corações, o céu falou ao mundo inteiro. Converter-se é permitir que a luz entre nas sombras do próprio ser. É reconhecer as quedas, não para se culpar, mas para se levantar. É compreender que o amor de Deus não exige perfeição, mas sinceridade. Maria, com sua voz terna, chama cada um pelo nome. Não para julgar, mas para acolher. Ela nos toma pelas mãos e nos conduz, passo a passo, de volta à fonte de toda paz, onde o coração cansado pode finalmente repousar. O verdadeiro arrependimento não nasce do medo, mas do amor. É o amor que abre os olhos e faz a alma enxergar o quanto se afastou da ternura de Deus. E é o mesmo amor que a impulsiona de volta. Como um rio que, depois de percorrer longos caminhos, reencontra o mar de onde veio. Em Fátima, Maria não falou de punição, falou de esperança. Cada palavra sua era bálsamo, convite e promessa. Deus quer salvar a todos. Confiem no meu coração imaculado. A penitência, que o mundo tantas vezes rejeita, é na verdade um domingo. Ela purifica o olhar, desata os nós da alma e devolve a leveza da graça. Quando a Senhora do Rosário pediu aos pastorinhos que se sacrificassem pelos pecadores, não lhes impôs sofrimento, mas lhes ofereceu a sublime missão de amar até o fim. O sacrifício, quando oferecido por amor, torna-se semente de redenção. E cada pequena renúncia, feita em silêncio, é como uma chama que ilumina as trevas do mundo. Francisco compreendeu esse mistério em silêncio. Enquanto Lúcia falava e Jacinta oferecia, ele se recolhia. Não precisava de palavras, pois sua oração era presença. Passava horas diante do sacrário, reparando com o coração o que tantos corações esqueciam. Sua fé era contemplação, sua conversão era amor puro. Um amor que não gritava, mas que ardia com intensidade celestial. Em sua doçura silenciosa, ele se tornou espelho do próprio Cristo Eucarístico. Jacinta, por sua vez, levou a penitência a um grau de amor impressionante. Oferecia tudo: a dor, a fome, o cansaço, as lágrimas. Não por obrigação, mas por compaixão. Ela dizia: quero que todos vão para o céu. Nessas palavras, uma criança revelou a profundidade do amor cristão. Aquele que não se contenta em salvar-se sozinho, mas deseja o céu para todos, inclusive para os que não o merecem. E assim, sua pequena vida tornou-se um hino silencioso à misericórdia divina. Em cada gesto desses pequenos, Maria mostrava ao mundo que a conversão é caminho de bondade, que o arrependimento é ato de coragem, e que a oração é ponte entre a dor e a esperança. Ela não veio pedir lágrimas de culpa, mas lágrimas de amor. Aquelas que lavam a alma e a devolvem à pureza da infância espiritual. Porque no coração de quem ama, a culpa se transforma em confiança. E o medo se dissolve no abraço materno da Mãe do Céu. A conversão que Nossa Senhora pede não é apenas pessoal, é também coletiva. Ela toca o coração do indivíduo, mas também o coração do mundo. Pois um mundo sem oração, sem perdão, sem compaixão, é um campo ressecado à espera da chuva. E Maria, como mãe, deseja que a chuva da graça volte a cair sobre as almas sedentas que perderam o sentido do amor. O chamado de Fátima é um eco que percorre séculos, clamando por um retorno da humanidade ao seu Criador. Quando a Senhora apareceu aos 3 pastorinhos, o mundo estava em guerra, dividido pelo ódio e pelo medo. E, no entanto, ela não veio falar de política, mas de coração. Não veio propor estratégias humanas, mas caminhos de paz. A paz verdadeira, dizia ela, nasce na alma reconciliada com Deus. Enquanto houver corações endurecidos, o mundo continuará ferido. Mas se uma alma se converte, o céu se alegra. E uma pequena luz começa a brilhar sobre a escuridão da terra. A história da humanidade é, em certo sentido, a história do coração humano. Por isso, toda conversão, ainda que invisível, tem peso eterno. Cada oração que se eleva, cada perdão concedido, cada lágrima oferecida em silêncio tem poder de curar o tecido do mundo. Fátima nos ensina que a mudança global começa dentro. Que não se transforma o planeta sem antes transformar a alma. E que o rosário, tão simples entre os dedos, é a arma espiritual mais poderosa que exércitos inteiros. Nossa Senhora sabia que o tempo seria difícil, que a fé seria provada e que a humanidade se afastaria da luz. Por isso, suas palavras foram como sementes para o futuro.
Ela deixou à igreja e ao mundo um caminho: oração, conversão, penitência e amor. E, acima de tudo, confiança em seu coração imaculado, que é refúgio e via segura para Deus. Pois quem se esconde sob o manto de Maria nunca se perde, apenas aprende a caminhar pela fé. E assim, o apelo de Fátima atravessa oceanos e fronteiras. Chega aos grandes templos e às pequenas casas, às metrópoles e aos vilarejos, às vozes que pregam e às mãos que rezam. Porque o amor de Maria não conhece limites. E sua mensagem é universal. Rezem, convertam-se, ofereçam-se por amor. 3 palavras que podem mudar a história. Não apenas a do mundo, mas a de cada coração que as escuta. Há uma promessa silenciosa em toda conversão verdadeira: a promessa da paz. Não uma paz feita de ausência de ruído, mas uma paz que nasce do reencontro. Quando a alma reencontra seu Criador, o universo inteiro se harmoniza dentro dela. E é isso que Maria oferece em Fátima: não uma paz distante, mas uma paz possível, presente, que começa no interior do coração transformado. O perdão é o primeiro passo dessa nova vida. Perdoar é libertar-se da prisão invisível do ressentimento. É abrir espaço para que o amor volte a circular. Nossa Senhora nos convida a perdoar não apenas os outros, mas também a nós mesmos. Porque a culpa não redime, o amor sim. E o amor é o próprio rosto de Deus refletido nas lágrimas da misericórdia. Quando o ser humano aprende a se olhar com ternura e a olhar o próximo com compaixão, o mundo já começou a mudar, mesmo que ninguém perceba. Fátima é, portanto, mais do que um evento, é um caminho. Um caminho que conduz o coração humano da escuridão à luz, da dúvida à confiança, do medo à entrega. Cada rosário rezado é um passo nesse caminho. Cada gesto de bondade é um lampejo dessa luz. E quando a humanidade inteira aprender a trilhar essa estrada com humildade, então o coração de Maria triunfará, não pela força, mas pela doçura com que o amor vence o ódio, e pela mansidão com que a graça dissolve o desespero. O chamado à conversão não termina, ele se renova a cada dia. Ele está na voz que pede silêncio em meio ao barulho, na mão que se estende para ajudar, no olhar que se recusa a julgar, no coração que decide amar, mesmo ferido. Cada vez que uma alma escolhe o bem, uma estrela se acende no céu. E a mãe de Fátima, lá do alto, recolhe essas luzes em seu manto, tecendo com elas um novo amanhecer para a humanidade. Assim, a mensagem de Fátima continua viva, respirando no tempo. Ela nos lembra que o céu não está distante, mas presente. Em cada oração sincera, em cada ato de fé, em cada lágrima transformada em esperança. E no fim, quando tudo passar, restará apenas o amor, o mesmo amor que desceu à terra, na figura luminosa da mãe que chama seus filhos à conversão. Porque o triunfo do coração imaculado de Maria não será um grito, mas um abraço. E nesse abraço, a terra encontrará finalmente a paz. O dia amanheceu envolto em névoa e esperança. Era 13 de outubro de 1917. Os campos da Cova da Iria, em Fátima, estavam cobertos por uma chuva insistente. E o barro se prendia aos pés dos peregrinos que chegavam de todas as partes. Crianças e idosos, camponeses e doutores, crentes e curiosos. Eram mais de 70.000 almas movidas por algo maior que o medo, a fé. E, mesmo sob o peso das nuvens e das dúvidas, um sentimento inexplicável pairava no ar, como se o próprio céu respirasse junto da terra. As 3 crianças, pequenas e firmes, estavam ali, diante da multidão. Lúcia, com olhar sereno e decidido. Francisco e Jacinta, humildes como sempre, segurando o terço e aguardando com o coração em oração. A chuva continuava, molhando os rostos e os mantos. Mas ninguém se retirava, pois havia uma promessa: Nossa Senhora viria uma última vez e mostraria ao mundo um sinal que todos poderiam ver. E quando a fé é verdadeira, nem o frio, nem a lama, nem o tempo são capazes de deter o amor. De repente, um brilho diferente começou a envolver o espaço. Lúcia ergueu os olhos, e sua voz infantil, firme e doce, ecoou sobre o campo silencioso. Ela está vindo. E naquele instante, o vento cessou, o ar se purificou. E a chuva parou como se obedecesse à voz do céu. As nuvens se abriram lentamente. E um manto de luz desceu sobre a colina. Maria apareceu sobre a azinheira, vestida de branco resplandecente, irradiando paz, ternura e poder. Sua presença fazia o coração arder e os olhos se encherem de lágrimas. Como se a eternidade tivesse, por um breve momento, tocado o tempo. Ela falou pela última vez com Lúcia,
com a serenidade de quem ama sem medida. Renovou o chamado à oração, à penitência, à conversão. Prometeu que os homens se voltariam a Deus. E que o coração imaculado triunfaria. Depois, com o olhar voltado ao céu, abriu os braços. E foi então que o milagre começou. O sol apareceu. Mas não como sempre. Era uma luz viva, ardente, que parecia desprender-se do próprio firmamento. Girava sobre si, lançando faíscas de fogo. E mudava de cor, ora dourado, ora violeta, ora rubro como o sangue da vida. A multidão olhava, primeiro em espanto, depois em êxtase. Muitos gritavam, outros choravam, outros caíam de joelhos, repetindo entre soluços: é um milagre. É o sinal da Mãe de Deus. O astro dançava, girava, tremia no céu como uma chama viva, refletindo-se nas roupas, nas árvores, nas faces dos fiéis, transformando tudo em uma pintura viva de luz e fé. E quando parecia descer sobre a terra, os corações se encheram de temor e de esperança, pois era como se o mundo inteiro estivesse prestes a ser purificado pela presença divina. Por longos minutos, o sol dançou sobre Fátima, e o impossível se tornou visível. Para crentes e incrédulos, para almas simples e corações duros. Era o céu respondendo à fé dos pequenos. O milagre estava diante de todos, e ninguém pôde negar o que via. O sol, aquele mesmo sol que ilumina os dias e aquece a vida, dançava diante dos olhos de 70.000 testemunhas. Não havia distinção entre crentes e descrentes, pois naquele instante o mistério ultrapassava a razão. As roupas encharcadas pela chuva se tornaram secas em poucos segundos, como se uma brisa invisível, saída do próprio coração de Deus, tivesse tocado a multidão. Os rostos brilhavam de lágrimas e luz. Alguns riam, outros tremiam, outros apenas se ajoelhavam, sem encontrar palavras que pudessem conter o infinito. Lúcia, tomada pela presença de Maria, olhava com gratidão e reverência. Sabia que o céu cumprirá sua promessa, não para provar poder, mas para revelar amor. E em meio ao esplendor, ela viu ainda outras visões celestes. São José com o menino Jesus abençoando o mundo. Nossa Senhora das Dores e Nossa Senhora do Carmo. Como se todo o paraíso se inclinasse para abraçar a humanidade. Era o céu inteiro abrindo-se sobre a terra. Um instante em que a distância entre Deus e o homem desapareceu. Enquanto o sol girava, cores desciam como véus de fogo e pureza. Tons de ouro, azul e rosa se espalhavam pelos campos. Como se cada cor trouxesse consigo um cântico de adoração. O povo gritava: milagre! Milagre! E os mais endurecidos choravam como crianças. Alguns haviam vindo zombar, outros duvidar. Mas saíram dali com o coração transformado. Porque há sinais que não precisam de explicação. Basta vivê-los para nunca mais esquecê-los. O milagre não foi apenas no céu, foi na alma. Homens que antes viviam afastados da fé começaram a rezar. Famílias inteiras se reconciliaram. Pecadores voltaram à confissão. E muitos que haviam perdido a esperança reencontraram, naquele instante, o caminho da luz. Era como se o próprio sol, ao dançar, tivesse acendido milhares de pequenas estrelas dentro de cada coração. O céu tocará a terra, e a terra se tornará reflexo do céu. Depois de alguns minutos, tudo cessou. O sol voltou ao seu lugar, sereno e brilhante como antes. Mas nada mais era igual. O silêncio que se fez era sagrado. Um silêncio em que se ouvia o coração bater em uníssono com a eternidade. E no meio da multidão, uma certeza florescia. Maria havia vindo, e Deus estava ali. A chuva, o frio, a lama, tudo se tornará secundário diante da grandeza do milagre. Pois, naquele instante, a humanidade havia sido tocada pela misericórdia do céu. O milagre do sol não foi apenas uma maravilha para os olhos. Foi uma mensagem para o coração. Enquanto o astro dançava no céu, o céu inteiro falava à humanidade. Deus existe, Deus vos ama, e o tempo da conversão é agora. Cada giro de luz era como um batimento do coração divino, chamando de volta os filhos dispersos. E quem teve fé o suficiente para levantar os olhos naquele dia, viu o invisível e acreditou no impossível. Por trás do esplendor, havia um sentido profundo. O sol, símbolo da vida e da verdade, tornou-se instrumento da Mãe de Deus para recordar que o amor divino ainda brilha sobre um mundo obscurecido pelo pecado. O movimento do sol, descendo e subindo, lembrava o mistério pascal, a morte e a ressurreição, a queda e a redenção da humanidade. Era o céu dizendo que, mesmo quando tudo parece prestes a ruir, Deus segura o universo com as mãos do amor. O sinal de Fátima não foi espetáculo,
foi misericórdia. Maria sabia que os tempos seriam difíceis, que a fé seria provada, que os corações se esfriariam. Por isso, ela deixou à humanidade um milagre visível, para que, nas horas de dúvida, pudéssemos recordar: eu estive entre vós. Eu vos mostrei a luz. E essa memória atravessou gerações, como um farol no meio da noite. Fátima tornou-se, desde então, não apenas um lugar, mas um chamado eterno à esperança. Os estudiosos, ao longo dos anos, tentaram explicar o fenômeno. Falou-se em ilusão, em fenômeno atmosférico, em reflexos do olhar ou mistérios da natureza. Mas os corações simples sabiam: aquilo era Deus. Pois há verdades que não se medem com instrumentos, mas com lágrimas, fé e silêncio. O milagre do sol não cabe na ciência, porque ele foi feito para caber na alma. E só o coração puro é capaz de compreendê-lo plenamente. Desde aquele dia, milhões de peregrinos têm caminhado até Fátima. Uns em busca de cura, outros de consolo, outros apenas para agradecer por terem sido tocados pela luz. E todos, sem exceção, encontram ali algo maior do que esperavam. A presença viva de Maria, a mãe que não abandona seus filhos. O sol de Fátima continua a brilhar, não mais nos céus, mas dentro das almas que respondem ao seu chamado. Porque o verdadeiro milagre acontece cada vez que alguém, iluminado por essa lembrança, decide mudar de vida e seguir o caminho da paz. O sol voltou ao seu lugar no firmamento. Mas algo havia mudado para sempre na terra. As pessoas que presenciaram o milagre jamais voltaram a ser as mesmas. Elas haviam visto o céu se inclinar sobre o mundo. Haviam sentido o calor da eternidade sobre suas peles. Haviam escutado, mesmo sem palavras, a linguagem secreta do amor de Deus. E quando voltaram para casa, levaram consigo uma chama. Não uma luz visível, mas uma luz interior, capaz de atravessar as noites mais escuras da alma. Desde então, o milagre do sol continua a se repetir. Não nos céus, mas nos corações que se abrem à fé. Cada vez que alguém perdoa, uma luz dança. Cada vez que uma alma se converte, um novo amanhecer nasce. Cada oração sincera é como um raio dourado, que rasga as nuvens da indiferença e toca o coração de Deus. Maria não veio apenas para realizar um prodígio. Ela veio para ensinar o caminho da luz, para mostrar que o milagre verdadeiro é o amor que transforma o ordinário em eterno. Os séculos passam, as gerações mudam, mas Fátima permanece viva, como um altar que respira esperança. Ali, milhões de vozes continuam a repetir o mesmo rosário, que um dia os 3 pastorinhos rezaram com simplicidade. E cada Ave-Maria pronunciada é um eco daquele dia luminoso. Uma centelha da mesma graça que fez o sol dançar. Fátima não é lembrança distante, é presença viva. Uma promessa que o céu renova a cada coração que diz sim à vontade de Deus. O milagre do sol também fala aos tempos modernos. Há um mundo cansado de correr, de temer e de esquecer o sagrado. Ele nos recorda que o céu não está ausente, que Maria continua a caminhar entre nós. Invisível aos olhos, mas sentida nas lágrimas, nos sorrisos, nas curas e nas conversões. Sua luz não se apaga, apenas se multiplica, atravessando oceanos, cidades e almas. Como se cada raio do sol de Fátima ainda buscasse os corações que desejam voltar para casa. E quando tudo parece perdido, basta lembrar: o sol ainda dança. Não mais no céu visível, mas dentro de nós. É a chama da fé que não morre. A presença amorosa de uma mãe que promete: por fim, o meu imaculado coração triunfará. E nesse triunfo, o mundo não será consumido, mas purificado. Não será destruído, mas iluminado. Não terminará em dor, mas em amor. Pois o milagre de Fátima é o anúncio de um novo amanhecer. O amanhecer eterno da graça. Há uma promessa antiga, escrita não em pergaminhos, mas nas lágrimas da humanidade. Uma promessa que nasceu do coração de uma mãe e ecoou entre as colinas silenciosas de Fátima. O céu falou, e o mundo ouviu. Porém, nem todos compreenderam. O coração imaculado de Maria, como um sol espiritual, abriu-se diante dos olhos simples dos pastorinhos e revelou que, apesar das guerras, das dores e das sombras, o amor venceria. O mal teria seu tempo, o sofrimento passaria, e no final, o coração imaculado triunfaria. Não era apenas uma profecia distante, era um chamado. Um convite à confiança, à pureza e à oração. Naquela revelação luminosa, o céu não prometeu a ausência de dores, mas a certeza de sentido. Pois cada lágrima derramada por amor é uma semente de redenção. Cada ato de fé, mesmo menor, tem o poder de reacender estrelas.
E o triunfo do coração de Maria não seria um espetáculo visível aos olhos do mundo, seria o florescimento do amor em cada alma que se deixa transformar pela graça. É nesse mistério silencioso que o verdadeiro milagre acontece, quando o coração humano, ferido e cansado, descansa no coração de uma mãe e aprende novamente a amar. O coração imaculado é o espelho do próprio Cristo, puro reflexo da misericórdia divina. Em Maria, o amor de Deus torna-se palpável, materno, terno. Ela não veio apenas anunciar catástrofes, mas ensinar o caminho da esperança. Cada mensagem de Fátima é um fio de luz que conduz de volta à casa do Pai. Ela nos lembra que não há noite eterna, que mesmo o inverno mais rigoroso prepara a primavera da alma. E essa primavera tem nome: conversão. Quando um coração se abre, o mundo inteiro muda. Quando alguém perdoa, o mal recua. E assim, pouco a pouco, o triunfo do coração imaculado vai se desenhando sobre a terra como uma aurora que vence o frio da madrugada. Maria não pede aplausos, nem templos de ouro. Ela pede apenas o rosário nas mãos e o amor no coração. Ela não veio exigir, mas acolher, não veio condenar, mas curar. Sua vitória é silenciosa, escondida nas pequenas fidelidades de cada dia, na mãe que reza pelos filhos, no doente que oferece sua dor, no jovem que escolhe o bem, no ancião que perdoa. É assim que o coração imaculado vence, não com espadas, mas com ternura, não com fogo, mas com luz. O mal não resiste ao amor puro, e o amor puro é o idioma de Maria. Há quem espere um sinal grandioso, mas os maiores triunfos de Deus são sempre humildes. O coração de Maria é a escola da humildade que transforma o mundo de dentro para fora. É a vitória do Espírito sobre a matéria, da graça sobre o orgulho. Quando Maria triunfa, é o próprio Cristo quem reina, pois seu coração está totalmente unido ao dele. E cada vez que o mundo se volta à oração, à penitência, ao amor desinteressado, uma pétala desse triunfo se abre, e o perfume do céu se espalha novamente sobre a terra. O triunfo do coração imaculado é, portanto, mais que uma promessa futura. É uma realidade em construção, um amanhecer que já começou. Somos chamados a ser parte dessa aurora, a permitir que a luz que brilha no coração de Maria também brilhe em nós. Pois, como ela mesma revelou em Fátima, por fim, o meu imaculado coração triunfará. E quando isso acontecer, o mundo não será mais dominado pelo medo, mas pela paz, não pela escuridão, mas pela luz. A promessa da mãe é a certeza de que, no fim de todas as batalhas, o amor vencerá. O coração imaculado de Maria não conhece fronteiras. Ele se estende como o horizonte que abraça o mar, acolhendo povos, raças e línguas sob o mesmo manto de ternura. Há um lugar nesse coração para cada dor, cada esperança, cada alma perdida. É um coração que não julga, apenas ama. E é nesse amor que o mundo encontra refúgio quando tudo parece ruir. Em cada tempo de guerra, em cada noite de solidão, Maria aparece como um farol silencioso, convidando a humanidade a voltar ao essencial: o amor que não morre. Ela conhece os corações humanos melhor do que qualquer outra criatura. Sabe de nossas fraquezas, medos e tentações. Mas também vê, com olhar de mãe, o brilho oculto que ainda vive em cada alma, mesmo naquelas que se julgam perdidas. Por isso, quando fala em Fátima sobre oração e conversão, não é para impor fardos, mas para oferecer liberdade. A verdadeira liberdade é amar. E amar, como Maria ama, é escolher a luz mesmo quando o mundo se cobre de sombras. Muitos ainda não compreendem esse mistério, porque buscam sinais exteriores e esquecem o poder da graça interior. O coração de Maria age no silêncio. No instante em que alguém decide rezar por quem o feriu, no momento em que uma lágrima se transforma em oferta. É ali que o milagre acontece. Não há espetáculo, apenas amor que se derrama discretamente, como o perfume de uma flor escondida. Mas é esse amor que sustenta o mundo. E quanto mais corações se unem a ela, mais o mal perde força, mais a escuridão se dissipa. Maria é a mãe que caminha conosco. Ela não observa o sofrimento humano de longe, ela o carrega consigo. Quando o mundo chora, o seu coração também sangra. Quando o mundo se ajoelha, o seu coração se ilumina. E quando o mundo reza, ela responde com graças. Há algo de profundamente comovente nessa reciprocidade divina. O céu inclina-se à terra sempre que uma alma se eleva em oração. É como se cada Ave Maria fosse um degrau construído entre Deus e o homem, e o coração de Maria, o caminho seguro por onde a esperança sobe. Em Fátima, essa verdade se revelou com simplicidade desarmante. 3 crianças analfabetas tornaram-se mensageiras do amor celestial, e, através delas, o coração imaculado começou a pulsar mais forte na história. Desde então, santuários se ergueram,
Multidões se converteram, e milhões de corações aprenderam que a verdadeira revolução é a da ternura. O poder de Maria não está na força, mas na doçura, não no domínio, mas na compaixão. Ela conquista o mundo não com exércitos, mas com orações, não com espadas, mas com lágrimas que curam. É assim que o seu coração imaculado continua a abraçar o mundo inteiro, como uma aurora que nunca termina. O triunfo do coração imaculado não chega com clarins nem com trovões. Ele chega devagar, como o amanhecer, quando a luz vence a noite sem barulho. É no silêncio que o céu trabalha. Cada vez que uma alma renuncia ao ódio, cada vez que alguém escolhe o perdão, um novo raio de luz atravessa as trevas do mundo. E assim, sem alardes, a vitória do amor vai se desenhando, invisível para os olhos apressados, mas clara para os corações que veem com fé. O triunfo de Maria é o triunfo do invisível sobre o visível, da humildade sobre a soberba, do amor sobre o medo. Ela nunca procurou glória para si. Toda glória que lhe é dada, ela devolve a Deus. É o segredo da sua força. Quanto mais se esvazia, mais cheia de graça se torna. O mundo moderno, com seus ruídos e pressas, não compreende bem esse tipo de vitória. Mas é justamente por isso que Fátima permanece necessária. No meio do caos, Maria oferece silêncio. No meio da agitação, ela oferece paz. No meio do desespero, oferece fé. Seu triunfo é o da delicadeza que desarma o orgulho humano e convida a confiança total no amor divino. O coração imaculado não é apenas um símbolo piedoso, é um programa espiritual. É um modo de viver. Ser devoto de Maria é aprender a olhar o mundo com compaixão, é carregar as dores dos outros com paciência, é espalhar bondade como quem semeia flores num campo árido. O triunfo começa no interior, quando a pessoa deixa de lutar contra os outros e começa a lutar contra o próprio egoísmo. A cada pequena vitória interior, o reino de Deus avança. A cada gesto de bondade, a paz cresce. A cada rosário rezado com amor, uma alma é tocada pela luz. E assim, Maria triunfa, não sobre os inimigos externos, mas sobre as tempestades do coração humano. Os santos compreenderam isso. Por isso amavam Maria com tanto fervor. Eles viram que o caminho do triunfo não passa pelo poder, mas pela entrega. Que a santidade não é fruto de esforços grandiosos, mas da fidelidade cotidiana. Maria é o modelo perfeito dessa entrega. Uma mulher simples que, ao dizer sim, mudou o destino da humanidade. O seu triunfo é o sim repetido em cada coração que escolhe confiar, amar e servir. Quando esse sim se multiplica, o mundo muda. Não há força mais transformadora do que uma alma que se deixa conduzir pelo amor. E o mais belo é que esse triunfo já começou. Está acontecendo agora, nos lares, nos hospitais, nas igrejas silenciosas, nos corações que rezam escondidos. O coração imaculado pulsa em cada gesto de bondade anônima, em cada perdão concedido, em cada lágrima oferecida a Deus. O mundo talvez não perceba, mas o céu sorri. O sol de Fátima ainda brilha, refletido nos olhos de cada pessoa que vive por amor. É o triunfo silencioso, humilde, irresistível. O triunfo que nada pode deter, porque vem do próprio coração de Deus, batendo em uníssono com o coração de Maria. O triunfo final do coração imaculado não será apenas um evento, mas um estado de graça, um amanhecer definitivo no coração da humanidade. Quando o amor for mais forte que o medo, quando o perdão for mais natural que o rancor, quando servir for mais desejado que o dominar, então o coração de Maria terá triunfado plenamente. O mundo não será apagado, mas purificado, a dor não será eliminada, mas transfigurada, e o tempo se tornará o reflexo do eterno. Esse triunfo não será o fim, mas o começo, o início de uma nova era de luz, onde cada alma reconhecerá no outro um irmão, e em cada ferida verá uma possibilidade de cura. Maria prometeu que seu coração triunfaria, e a promessa de uma mãe nunca falha. Mas o que significa esse triunfo? Significa que a bondade será mais poderosa do que a violência, que a oração vencerá o desespero, que a ternura superará o orgulho. É o reino de Deus manifestando-se na forma mais pura, a vitória do amor. Não o amor frágil e sentimental, mas o amor divino, firme como o sol, paciente como a terra, infinito como o céu. Esse amor que um dia desceu a Fátima, em forma de luz e ternura, continua a descer, silenciosamente, sobre cada coração que se abre à fé. O mundo ainda geme sob o peso das suas escolhas, e Maria continua a interceder. Ela não desiste, mesmo quando a humanidade se afasta. Como uma mãe que não perde a esperança, ela permanece ao lado de cada filho, esperando o momento em que o amor finalmente vencerá a indiferença. Seu coração é como um campo florido após a tempestade.
As feridas se transformam em flores, o sofrimento em compaixão. Cada alma que retorna a Deus é uma pétala que se abre nesse jardim de luz. E um dia, quando o número de corações convertidos for suficiente, o mundo inteiro florescerá na paz prometida. O triunfo do coração imaculado não será imposto, mas acolhido. Ele acontecerá quando cada pessoa, livremente, escolher amar. Essa é a beleza do plano divino. O amor não se impõe, convida. Maria convida a humanidade a dançar com o céu, a deixar que o Espírito Santo transforme as ruínas em templos e as lágrimas em bênçãos. Quando isso acontecer, o sol de Fátima voltará a brilhar, não sobre os campos de Portugal, mas dentro de cada alma que descobriu que amar é o maior milagre. Esse será o verdadeiro milagre do sol, o brilho do amor divino refletido em cada coração humano. E assim, o fim se tornará um novo começo. As guerras cessarão, não porque os homens se cansaram, mas porque aprenderam a amar. As trevas se dissiparão, não pela força das armas, mas pela luz da oração. E o coração imaculado de Maria será o trono onde o mundo repousará em paz. Então, o céu e a terra cantarão juntos. Por fim, o meu imaculado coração triunfou. E esse cântico ecoará eternamente, como o som das ondas do amor divino que nunca se esgota. Pois o triunfo final do amor é o próprio Deus reinando em todos, através do coração de uma mãe.